Olá, aluno. Agora nós vamos falar sobre a garantia de inspeções e diligências em licitações para a contratação de serviços de TIC. E aqui eu não estou falando de diligência para comprovar a veracidade de atestado de capacidade técnica, não. Aqui eu estou falando da garantia das inspeções e diligências dispostas no artigo 19 da IN1. Né? Em função das mudanças, por exemplo, agora que a gente, em tempo de pandemia, né, a gente está naturalmente tendo mais flexibilidade na execução dos serviços remotos por parte da contratada. E eu acredito, aí é uma visão particular, eu acredito que a partir de agora nós vamos permitir muito mais serviços executados pelas empresas terceirizadas no ambiente deles. E isso permite o compartilhamento dos recursos e, naturalmente, isso a gente consegue obter melhores preços. Então, eu acho que essa é uma tendência que vai acontecer daqui para frente, que é executar serviços no ambiente da contratada. E aí, com isso, nós precisamos prever nos nossos TRs a realização de inspeções e diligências nas instalações da contratada. Lembra? Não estou falando das diligências dos atestados, estou falando das diligências da contratada. Então, se a gente agora, né, e aí eu posso dizer pelo órgão onde eu estou hoje, está escrevendo um TR que a gente está permitindo muito mais a execução de serviços no ambiente da contratada. E aí, para isso, nós fazemos algumas exigências no ambiente dela e que a gente precisa prever no edital, por exemplo, a checagem das instalações físicas, do pessoal qualificado para execução de serviço, dos equipamentos de trabalho, por exemplo. Os termos de referência de tecnologia da informação e comunicação ainda estão evoluindo muito nesse sentido. A gente ainda não tem muito. Isso é uma novidade, acredito eu, para os TRs de TIC, mas para os termos de referência para a contratação de serviço continuado de atendimento ao público, como, por exemplo, o Disque 100, né? Eles costumam prever regras desse tipo, né, de realizar inspeções na contratada para saber se a URA tem determinada característica, para saber se os requisitos de segurança estão atendendo os requisitos. Né? Então, assim, isso é muito comum em TRs desse tipo de prestação de serviço. Depois, se tiver a curiosidade de olhar, você vai perceber que eles fazem exigências nesse sentido. E aí, com base em TRs com essas características, eu trouxe aqui para vocês alguns aspectos que a gente precisa se atentar caso a gente passe a exigir a execução de serviços no ambiente da contratada. Então, eu vou apenas exemplificar para vocês aqui. Por exemplo, a rede física e rede lógica, o hardware que você vai exigir para uma contratada executar o serviço, não corre o risco da equipe técnica que está te atendendo ficar trabalhando com equipamentos obsoletos ou então muito lentos, isso vai comprometer a execução do serviço, né? Se você quer que exija que ela tenha geradores ou no breaks, né? Se o seu serviço é crítico, a contratada não pode, ela precisa ter uma alta disponibilidade no atendimento, que você preveja diligência para verificar se ela tem o gerador ou no break de uma determinada característica. Acesso físico, né? Eu vou trazer o exemplo do Disque 100. O Disque 100, como ele faz atendimento de algumas denúncias de violação a direitos humanos, então eles tratam de alguns assuntos sigilosos, restritos, né? Então, eles exigem que tenha controle de acesso, que tenha filmagem via CFTV, define os critérios de quanto tempo deve ficar armazenadas essas imagens, né? Então, a depender do objeto, vale a pena fazer esse tipo de exigência. Outra, CFTV, né? Acabei comentando também. Se for algum tipo de atendimento ao usuário, por exemplo, né? Você fazer uma previsão acústica, para não ficar aquele atendimento, parece que tem 1 milhão de pessoas falando ao mesmo tempo, isso pode atrapalhar. Pode fazer uma exigência dessa, se necessário, se houver necessidade. E também
de sistemas, né? Se você tiver algum sistema que ela precise executar, que tenha compatibilidade com o seu ambiente, coisa desse tipo. Tá bom, pessoal? Reforçando, esse é um tópico, né? Um item que ainda é pouco utilizado, e aí eu espero estar trazendo para vocês algo que seja uma novidade nos próximos meses. Se não é ainda, que você fique atento de que provavelmente boa parte de serviços venham a ser executados de forma remota. Até porque a gente ainda vive hoje uma pandemia, né? Nesse momento aqui que a gente está desenvolvendo essa aula, a gente está na pandemia, não sabe quando vai terminar, não sabe se vem uma nova. Então, esse tipo de previsão, na minha visão, é importante para depois você fizer uma contratação, depois, olha, você vai lá no ambiente da contratar, você vai fazer exigências, falou, isso aqui não está previsto no edital, você está me exigindo algo que não estava previsto. Então, esse é mais um alerta e ficam as dicas para vocês, ok? Valeu, obrigado, um abraço, te encontro na próxima aula.